O que a depressão tem a ver com a lei do movimento? Tem tudo a ver, porque a depressão surge onde as pessoas não se movimentam corretamente, em sua esfera íntima, onde o espírito está numa inatividade. Existe no universo uma pressão natural das irradiações do Criador que perpassam toda a sua obra. E aquela criatura que não se harmoniza com essas irradiações, que não as capta, sofre uma pressão por parte dessas irradiações, de modo que estas mesmas irradiações acabam derrubando aqueles que não conseguem trabalhar e viver em harmonia com essas irradiações. Parece algo simples demais, simplório, parece uma generalização. Muitos diriam, Mário, a vida é mais complexa do que isso, a depressão é um problema neurológico, psicológico, é uma doença, é isso, aquilo, aquele outro. Mas não, a depressão é uma desarmonia, é um desajuste energético. Por causa deste desajuste energético, que o ser humano acaba batendo de frente com as irradiações espirituais, porque ele não se sintoniza corretamente para captá-las. Na vida é assim, ou usamos as coisas a nosso favor, ou as coisas se voltam contra nós. Ou utilizamos as irradiações espirituais a nosso favor, ou elas nos derrubam, nos esmagam, nos trituram, porque são muito mais fortes do que nós. Deus irradia constantemente. A irradiação perpassa o plano divino, a criação primordial, a criação, o enteal, a matéria fina e a matéria grosseira, por fim. Conforme a irradiação do Criador vai passando pelos diferentes planos e vai baixando, vai se tornando mais densa, de modo que as criaturas que vivem nos diferentes planos possam captar, possam receber, possam pegar a sua parte nesta ceia espiritual que é servida constantemente. A mesa está sempre posta, basta apenas o ser humano se servir. E como ele se serve? Através da sua sintonização, que por sua vez promove a abertura necessária para que o espírito possa captar as energias de que necessita. Então este é o trabalho interior que cabe a cada ser humano. Atuando em harmonia com essas irradiações, utilizando-as corretamente, o ser humano se preenche, vai se refinando, vai se desenvolvendo espiritualmente, se torna mais leve, se torna mais ágil, mais vigilante, vai desenvolvendo a sua percepção, de modo que vive em harmonia na obra do Criador, com a obra do Criador. Mas infelizmente, a maioria esmagadora da humanidade está na contramão da obra da criação, está na contramão das leis espirituais, está na contramão de toda a dinâmica, de toda a lógica, de toda a funcionalidade da criação de Deus. A humanidade se apartou disso tudo porque entrou numa sintonia errada por causa do excesso de mente, por causa do uso unilateral do raciocínio. Os seres humanos se tornaram demasiadamente racionais e perderam a capacidade de receptação espiritual. Onde as pessoas receptam corretamente, não são afligidas pela depressão,
A depressão surge onde o ser humano não capta, onde ele não se harmoniza, onde ele se torna um estranho na obra da criação. Então, esta irradiação, que na verdade auxilia os seres humanos, acaba esmagando-os, porque eles próprios não se capacitam a viver em harmonia com essas irradiações, captando-as, receptando-as corretamente. É uma questão de tudo ou nada. Ou as pessoas atuam em harmonia com essas irradiações, ou estarão contra essas irradiações. E aqueles que estão contra, ficarão inevitavelmente deprimidos. Quando uma força maior que o ser humano atua sobre ele, o pressionando, ele haverá de ficar deprimido se não se harmonizar com essa força maior. Essa força maior é uma pressão. E quem não se harmoniza com essa pressão sofre uma depressão. Acaba sendo esmagado, comprimido. E o que é a depressão senão uma compressão? Uma diminuição absurda da capacidade de receptar essas energias espirituais. Parece simplório da forma como estou falando, mas é assim, porque tudo é muito simples na obra do Criador. O ser humano, por causa da sua complexidade mental, é que se incapacitou de compreender isso, se incapacitou de harmonizar-se, de sintonizar-se, de vibrar, de estar na frequência certa para receber. E onde o ser humano se torna um estranho na criação, haverá de sofrer os efeitos da sua negligência, da sua falta de sintonia, da sua falta de rumo. E a depressão é isso. Ela não é uma doença, ela não é uma enfermidade, ela é um distúrbio espiritual, é uma ausência de sintonia. Alguns poderiam dizer, mas cientificamente é possível provar que o cérebro de pessoas depressivas não produz tal ou tal substância, ou tal parte do cérebro não funciona. Bom, isso é apenas um resultado final de um espírito que não vibra. Quando o espírito vibra corretamente e capta as energias espirituais, perpassando a alma com essas irradiações, chegando ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, todos esses invólucros são nutridos com as irradiações espirituais e funcionam normalmente. Mas onde o núcleo está adormecido e o ser humano não capta e não tem como perpassar a sua alma, o seu cérebro, o seu cerebelo com essas irradiações, surgem problemas decorrentes desta falta de irradiação, de sintonia, de frequência. E esses efeitos, eles podem sim ser identificados pela ciência através de exames, mas não significa que a causa da depressão está nisso e que ela seja uma doença, uma enfermidade. Na verdade, a causa da depressão é a falta de sintonia, é o excesso de mente, que afastou o ser humano do seu espírito, sufocou a sua vida interior, e esta vida interior sufocada, ela não recepta mais nada, ela não recebe mais nada, e assim o próprio cérebro, por fim, acaba enrijecendo, acaba ficando com problemas, com sequelas. A ciência consegue identificar alguns fatores no final da linha apenas no cérebro, mas ela não consegue abarcar
o processo no todo, levando em conta o cérebro, o cerebelo, as diferentes cavidades da alma e o núcleo que é o espírito. Se a ciência conseguisse abarcar os diferentes planos pelos quais o ser humano baixou até encarnar aqui na Terra, ela compreenderia que o cérebro é apenas o final da linha. E aquilo que pode ser identificado no cérebro como um problema é apenas o resultado da negligência espiritual, da falta de movimento do espírito e no espírito. Onde não existe esse movimento interior, o cérebro ele acaba ficando entregue a si mesmo, faz tudo sozinho, negligencia a participação do espírito no processo existencial e daí por fim surgem problemas materiais visíveis no cérebro através de exames, mas isso são apenas efeitos, isso não é a causa. A causa da depressão está na indolência do espírito que adormeceu e no excesso de mente. A indolência do espírito faz com que a mente se sobreponha e a mente se sobrepondo vai cada vez mais anulando, silenciando e sufocando o espírito. E este espírito sufocado não consegue receptar mais, não capta mais nada. E daí tudo fica entregue à mente humana. E esta pessoa, com o seu núcleo imóvel, que não atua em harmonia com as leis espirituais, essa pessoa acaba sofrendo uma depressão pelas energias espirituais que são mais fortes que o indivíduo. Ou o indivíduo se harmoniza com elas, captando o que precisa delas para se preencher, se sentir satisfeito, vivo e ativo, ou do contrário, o ser humano é esmagado por essas irradiações. É esmagado, e é o que acontece com a maioria esmagadora desta humanidade, que não consegue captar, que não consegue harmonizar-se com as leis espirituais, com as energias espirituais, e daí a humanidade acaba literalmente sendo esmagada. E essa dor resultante deste esmagamento frente a uma força que é maior que o ser humano, com a qual ele precisa se harmonizar, a dor resultante disso é a depressão. O ser humano é deprimido, ele sofre uma depressão por uma pressão maior do que ele. Esta é a dor da alma. Esta é a dor existencial que graça milhões, bilhões de pessoas pelo mundo afora. E isso porque elas não conseguem se harmonizar com as leis espirituais, com as energias espirituais. Parece simples demais, simplório, da forma como estou descrevendo aqui, mas é justamente assim. Tudo na vida é uma questão de sintonia, de frequência, de vibração. Ou o ser humano vibra corretamente, capacitando-se a gravitar corretamente, ou do contrário, ele é empurrado para baixo cada vez mais. A depressão é isso, é um empurrar para baixo, cada vez mais esmagando o ser humano, comprimindo-o, gerando sobre ele uma pressão que por fim faz surgir a depressão daquele que não se harmoniza com a pressão da energia espiritual, da irradiação espiritual. Então, as pessoas precisam se harmonizar com a lei do movimento. As pessoas precisam se movimentar em espírito, porque sem o movimento interior, sem o movimento correto através da intuição, o ser humano bate de frente com essas irradiações espirituais sem compreendê-las, sem capacitar-se a receptá-las.
Esse é o problema. O ser humano se tornou um instrumento desafinado na orquestra do Criador. O ser humano se tornou um instrumento desafinado na orquestra do Criador. E este instrumento desafinado, ele acaba por fim sendo excluído, sendo colocado de lado, porque ele próprio não se esforça no sentido da sintonização. Ou o ser humano se sintoniza corretamente, ou do contrário será repelido, será reprimido, sofrerá inevitavelmente essa depressão que o deprime, o esmagando, porque dentro dele não existe a receptividade para essa irradiação que é maior, que está aí para ajudar o ser humano. Mas ele não se capacita a compreender que precisa fazer a sua parte, doando-se em espírito, ou seja, alcançando a sintonia adequada para que possa ocorrer um fluxo e refluxo de energias, um dar e receber, para que o ser humano possa se nutrir, se alimentar dessa irradiação, porque nem só de pão vive o homem, como disse Cristo, mas da palavra que provém da boca de Deus. A palavra que provém da boca de Deus é a irradiação, que passa por todos os setores, todas as camadas, todas as esferas da obra do Criador. E as diferentes criaturas nas diferentes esferas, nos diferentes planos, precisam captar o que lhes cabe. E aquelas criaturas que não captam se tornam estranhas na criação e acabam sendo deprimidas, sofrem uma depressão por parte dessa irradiação que é muito maior do que as criaturas que precisam se abrir e se sintonizar corretamente para tomar a sua parte nesta ceia espiritual que é servida constantemente, diariamente para as criaturas humanas. E elas, infelizmente, se colocam à parte. Por quê? Porque não se sintonizam por causa do excesso de mente que sufoca o espírito e afasta o ser humano da possibilidade de tomar parte conscientemente desta ceia espiritual servida constantemente na obra da criação. Certo, gente? Então, a depressão tem tudo a ver com a lei do movimento, porque a depressão surge onde o ser humano não se movimenta em espírito. Quem não se movimenta é repelido e sofre as consequências disso. Sofre as consequências e ele próprio é culpado porque não se sintoniza corretamente. O próprio ser humano é culpado porque não se sintoniza corretamente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!